Conversamos agora ao vivo com o cientista político Christopher Garman, diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia. Christopher, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. Um ótimo dia para você. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês na CNN. Christopher, o debate jurídico ele já está posto quando você amplia a pena, principalmente quando essa ampliação se dá por conta de um atentado contra a vida de autoridades como ministros do Supremo, o presidente da República, no momento que há pouco estamos acompanhando as investigações em torno de uma possível hostilização da família e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas queria falar com você sobre a questão política. Qual que é o cálculo político do governo ao endurecer as penas, não só para quem atente contra a vida de autoridades, como ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também para aqueles que atentem contra o Estado Democrático de Direito? Não, perfeito. Eu acho que esse pacote de medidas e a proposta do governo até é algo que vem culminando, né? E muito bem como a reportagem colocou, em função também dos atos de 8 de janeiro. Então, esse governo assumiu com um contexto muito conturbado, vivemos os dramas do dia 8 de janeiro e o governo com uma estratégia política de fazer esse endurecimento de penas para tentar prevenir atos semelhantes e várias ameaças que vêm ocorrendo contra autoridades públicas. Esse incidente do ministro Alexandre de Moraes não é um incidente isolado. Houve outras ameaças também para autoridades ao longo desse último ano. Então, o cálculo político, acho que está razoavelmente claro. Talvez a pergunta mais interessante é quais são as repercussões políticas para anos subsequentes. Porque, de um lado, esse projeto tenta corretamente endereçar e tomar medidas para tentar prevenir atos semelhantes ao 8 de janeiro, mas, ao mesmo tempo, há uma linha tênue entre endurecer regras de um lado e sem gerar a percepção no campo oposicionista que esse pacote de medidas começa a flertar com os direitos de liberdade de expressão de opinião contra o governo, contra algumas instituições. Tudo tem a ver com como é que você interpreta, não é, o que entra na rubrica de atos antidemocráticos. Não é? Então, eu diria que existe um trade-off, ou pelo menos um custo associado a esse endurecimento, porque, de forma não intencional, pode também aprofundar as bases da divisão no país, na medida que o campo oposicionista começa a caracterizar todas essas medidas como medidas de censura. Não é? Isso não é saudável, porque, no fundo, o que nós queremos é criar um ambiente onde tenha mais confiança sobre instituições. Então, não tem um almoço livre com medidas como essas. Christopher, aproveitar para a gente também tratar de um outro plano anunciado pelo governo, que se refere ao investimento em segurança pública na região amazônica para combater a criminalidade e aí principalmente voltado para a ocorrência também de crimes ambientais, num momento em que é discutido internacionalmente a proteção ambiental da Amazônia, inclusive quando falamos de acordo Mercosul-União Europeia. Em que medida o anúncio desse plano faz acenos ao exterior, a investimentos estrangeiros, Christopher? Olha, eu acho que esse vai ser um eixo importantíssimo na agenda desse governo, um potencial, sim, de poder ser um atrativo para mais investimentos no exterior. Eu diria que esse pacote de segurança, de endurecimento de penas ambientais, também faz parte de um programa muito mais amplo que o governo está anunciando, até de medidas econômicas de tentar fazer parte desse pacote ecológico. Inclui regulamentação do mercado de crédito de carbono, inclui medidas de implementar uma economia circular, então, endurecimento no combate contra o desmatamento. Então, nesse segundo semestre, nosso ponto de vista da Eurásia, a gente está vendo um conjunto de medidas que engloba vários ministérios e várias ações que podem, sim, acredito eu, que deve fortalecer a imagem do Brasil no plano ecológico e também tende não só a ser um potencial atrativo de investidores estrangeiros para o Brasil, mas também facilita as negociações no Acordo União Europeia-Mercosul, na medida que o Brasil ganha credibilidade nessa agenda e, portanto, facilita os termos da negociação da Carta Anexo da União Europeia-Mercosul, que é um entrave hoje para a finalização desse acordo.
Christopher Garman, ele vai seguir conosco aqui no Live CNN. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, Christopher, sobre outros assuntos relacionados à política aqui no Brasil.